Ora boas, hoje em dia o Halloween está de tal maneira impregnado agora em todas as, basicamente quase em todos os países, já acho que a Europa e até há gente aí na terceira, especialmente com a base americana, houve sempre também uma influenciazinha aí, em que o pessoal pensa que o Halloween é só acerca disto: monstros, caveiros, vampiros, bruxas. E esse não é o Halloween original, meus amigos. Que é como o Natal. O Natal não é sobre o Pai Natal. O Natal não existia se Cristo não existisse. O Natal é a celebração do nascimento de Jesus, não é? Portanto, não tem nada a ver com o Pai Natal e isso tudo. Isto foi depois razões comerciais, isto e aquilo que se inventou e que depois espalhou-se. O Halloween é a mesma coisa. O Halloween tem a sua origem, primeiramente, o Papa Gregório IV, no ano 840, ordenou que fosse universalmente celebrado pela Igreja o Dia de Todos os Santos no dia 1 de novembro. Isto também contribuiu para uma cristianização de uma festa pagã que era celebrado por um povo celta ali na região da Inglaterra, Irlanda e isto assim, em que marcava o fim de verão e era o culto, e faziam-se o culto aos mortos. E portanto a gente, como igreja, não é? A gente teve sempre aquela tendência de purificar e mudar esses dias importantes para os povos que não eram cristãos, mudar como é que dizer, mudar o conteúdo, preservar a data, mudar o conteúdo para se adorar a Deus e prestar mais, dar mais ênfase ao seu reino e à sua igreja. Até porque o Halloween, eu vou-vos até mostrar aqui um papel. O Halloween é uma contração de 3 palavras inglesas: All Hallows Evening. Ou seja, All a gente sabe que é todos. Hallows é um termo inglês antigo que quer dizer saint, ou seja, santo. Portanto, Hallow quer dizer santo. Evening, noite. Mas, como a gente sabe, quando a gente faz alguma celebração de noite acerca de um dia festivo seguinte, é uma véspera ou vigília. Portanto, o que é que a gente faz? Halloween é a véspera de Todos os Santos. Não tem nada a ver com bruxas, com isto e isto. Depois foi, novamente, como já disse, isto foi depois criado e teve influências também do ocultismo e isso tudo, é que espalhou-se isso por aí. E é importante a gente ver que o Halloween é mais uma coisa para influenciar, infantizar, né? Dar uma importância a uma falta de sensibilidade, contribuir para isso, para essa falta de sensibilidade à cultura da morte. A gente estamos muito rodeados da cultura da morte, em que a gente vê nas notícias para aí que dispõe-se agora bebés nos Luís, faz aborto aí sem problema nenhum. Filmes de terror é cada vez mais as pessoas ficam viciadas em ver sangues e zombies e não sei o quê, e portanto o mal, a violência, mas também serve, é uma noite que influencia as pessoas para ir ao ocultismo, não é? Há aí muita gente que começa a despertar interesse em ver coisas sobre espíritos e ler coisas, e depois há aquelas tábuas que lá que a pedra move sozinha, não sei o quê, e às bruxas e essas coisas para aí. Isto é perigoso. O Halloween tem esse lado de que se a gente não fazer alguma coisa, se a gente não explicar bem, principalmente às nossas crianças, elas podem, estou a dizer podem, né? Isto não é dizer que todas vão. Isto tem tudo a ver com o modo com que a gente celebra
e dá importância a estas coisas externas, estas coisas do mundo. Portanto, o que é que a gente pode fazer de diferente? O que é que a gente pode fazer com que o Halloween fosse melhor e que a gente trazesse as origens reais dessa festa? Podemos fazer muitas coisas diferentes. A gente pode, em vez de disfarces de zombies e coisas, podem fazer disfarces tipo mais neutros. Princesas, príncipes, pode ser também, porque não, melhor ainda é fazer disfarces de santos. Há tantos santos aí que os pequenos podem. Há santos que são famosos, São Francisco de Assis, São Padre Pio, São Loyola, Santo Inês de Loyola, tantos. E para as pequenas também, existem tantas santas aí, a Santa Teresa de Menino Jesus, Madre Teresa de Calcutá, por aí fora. Porque não? É um modo de evangelizar. A gente também pode fazer, por exemplo, notinhas que a gente pode imprimir a explicar o que é o Halloween e juntamente com os doces que a gente vai pôr na saca das crianças, a gente põe essa notinha para as pessoas ficarem sensibilizadas daquilo que é real, daquilo que é o original. Abóboras, em vez de ser caras assim feias e assustadoras, vamos pôr umas caras felizes, ou vamos, sei lá, eu, por exemplo, estou a planear fazer uma abóbora com uma cruz de Cristo, ou assim, eu estou indeciso. Mas depois vocês vão ver fotografias que eu vou pondo aí no meu blog. E o mais importante é realmente pedir intercessão daqueles que estão, não só os santos, não é? Todos aqueles que a gente conhece e não conhecemos, que estão na presença do Senhor. Isto é que é a coisa mais importante dessa data, é essa. Eles estão lá, na presença de Deus, onde nós queremos estar, realmente queremos estar. É isto que mais importa deste mundo e no mundo a seguir, é estar na presença de Deus. E portanto, eles estão a interceder por nós. Façamos esses pedidos de ajuda, porque a gente precisa. A gente sozinho não conseguimos fazer nada. Só com a graça de Deus, com as orações dos outros, conseguimos alcançar o sonho. Espero que tenha elucidado a vocês e tenham coragem de enfrentar a cultura. O Papa Francisco disse há uns dias atrás, vocês que sejam contracorrentes acerca da cultura do mundo. Isto foi dito na Jornada Mundial da Juventude. Portanto, força aí nos gadangos e façam desse dia um dia especial para o Senhor. Até para a semana, se Deus quiser.